Aloha, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Onda Quântica, quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais uma pílula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso eu do futuro. Mas mais do que nada, hoje eu quero dar sequência ao vídeo anterior, onde nós falamos um pouquinho sobre por que as práticas muitas vezes nos entediam, né? A gente fica meio que entediado de fazer as práticas, a gente não tem aquela emoção, né? Se perde aquela conexão. Hoje eu quero falar de um ponto de vista um pouco diferente, principalmente para você que está aí, que é líder de equipe, ok? Que você tem alguém a ensinar, você é professor, você é terapeuta, tá? Ou simplesmente você é uma pessoa que trabalha com o público, você lida, você vende, enfim. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que nós seres humanos gostamos de seres humanos, nós gostamos de pessoas. O que nos move são histórias, né? Somos o ser humano, na verdade, é um animal narrativo, né? Não somente um animal social, como dizia Aristóteles, mas também um animal narrativo. Ele gosta de histórias, gosta de metáforas, porque por meio das metáforas é que a gente ativa a nossa emoção. E é disso que se trata. Então, muitas vezes, você cria um curso, você cria eh, uma leitura, você cria alguma coisa, você cria até um script aí para o teu cliente, né? Ou então até eu vou fazer um discurso para o meu chefe, ou alguma coisa assim do gênero. Estou falando assim no seu dia a dia, né? Até um discurso para o seu marido, para tentar convencer seu marido a te dar alguma coisa. Independente, não interessa assim em que plano você se encontra. O que interessa é como você pode chegar lá para você conseguir aquilo que você quer. Então, muitas vezes, a gente se atém, quando a gente começa a seguir uma pessoa, pelo conhecimento. Mas entenda que o conhecimento, essa parte mais analítica, mais estruturada, mais pragmática, você aprende pelo lado racional, pelo teu córtex pré-frontal, por exemplo, o dorsolateral, tá? Então, ele vai te ensinar que você consegue, que isso faz sentido para você, que você consegue entender o conceito, que você até consegue replicar. Mas isso não te transforma. Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás, para quem não sabe, a minha primeira formação é em produção publicitária. Sou formada em publicidade também. Isso foi há muito tempo atrás. E esse tempo atrás eu estava escutando o Érico Rocha, que é um dos gurus, se não o maior guru do marketing digital de hoje. Ele estava fazendo uma entrevista com uma mentorada dele. Já é um vídeo um tanto antigo, que ele perguntava para ela: o que que você está fazendo como é que estão as suas vendas e tal. E aí ele perguntou para ela: "O que que as pessoas que falam no teu depoimento?" Ela perguntou: "Você tem depoimento de pessoas que você ensinou?" E aí ela falou: "Sim, tenho. E posso ver?" E aí ele mostrou. E aí o depoimento era assim: "Uau, que aula maravilhosa! Adorei o seu curso, eu consigo acessar seu curso, de qualquer lugar, do celular. Para mim é muito mais prático." Aí ele olhou para aquilo e falou assim: "Ah, você entrega educação, você entrega conhecimento, você não entrega transformação." E esse é o X da questão, onde eu quero chegar. Quando nós ensinamos alguma coisa, quando a gente quer cativar o outro, né, você é responsável por aquilo que cativas, quando você quer cativar alguma coisa, você não vai cativar pelo conhecimento. Você vai cativar pela história que você conta em relação a esse conhecimento. Por exemplo, eu acabei de te contar uma história, a história do Érico Rocha, junto com a sua mentorada. É uma história que vai fazer sentido para algumas pessoas e vai fazer sentido porque o teu cérebro vai associar o resultado, ou o não resultado, no caso, a não transformação, com essa história que eu acabei de te contar. Não é incrível? Então, é assim, é, o conhecimento mais empírico, o conhecimento que você lê num livro, que você aprende num curso, principalmente num curso técnico, não vai mudar o teu comportamento. É claro, você vai me dizer assim: "Ah, mas Selva, depende. Eu sou uma pessoa que tenho muito conhecimento e isso para mim faz sentido." Mas aí a gente está falando de uma outra escala consciencial, tá? Sim, porque tem isso, tem os níveis de consciência. E isso eu te ensino muito bem num curso meu que chama Religare. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Então, quando você cativa essa pessoa, né, você ativa outras partes do teu cérebro, que é principalmente o sistema límbico, né, e dentro desse sistema límbico, que é quem gerencia
obviamente, toda essa questão, e junto com o pré-frontal também, tá? Essa questão da emoção, você vai ter ali o hipocampo, onde você vai trazer as memórias, o estriado, que você vai trazer essa questão da recompensa, tá? Enfim, tudo isso vai fazer com que você ative, obviamente, 2 neurotransmissores que são fantásticos, porque nós sim, recebemos muita influência dos neurotransmissores, que são a dopamina e a ocitocina. A dopamina ela é responsável pelo prazer, mas também é responsável pelo foco e pela atenção. E a ocitocina é responsável por aquele gostar, aquele amar. Então, quando você junta as 2 coisas, associado com algo que você aprende, você chega ao que as pessoas tanto chamam de epifania. Então, quando você tem essa carga emocional, é aí que a tua transformação acontece. Então, você precisa entender que desejo é diferente de compreensão. E que o teu sistema límbico, nesse caso, tem que aparecer muito mais que essa questão do conhecimento em si, certo? Então, sabe quando a pessoa te faz essa pergunta, e é uma pergunta muito em voga ultimamente por conta dessas questões de saúde mental e essas questões todas. Sabe quando a pessoa chega assim e diz assim: "Isso fez sentido para você?" Quando a pessoa fala: "Fez sentido para você", não quer dizer que fez sentido o conhecimento. Se você sentiu, se você chegou, herdou isso dentro de você. E esse sentir, essa interocepção, faz toda a diferença quando você quer se transformar. Então, assim, para que tudo isso aconteça, você precisa ter, obviamente, ritmo, você precisa ter uma história por trás, você precisa ter metáforas, você precisa ter uma paixão, né? Você precisa sair do passivo para o ativo. Você precisa, inclusive, muitas das vezes, porque não, né? Enfim, você precisa ter pausa, você precisa ter silêncio para criar uma segurança, né? Ou seja, tudo isso que eu estou te contando são ingredientes fundamentais para o que o teu mentorado, para que o teu aluno, ou simplesmente para o que teu chefe, ou a tua equipe, ou para que você que está aí entenda como funciona a transformação. A transformação, ela não vem do conhecimento em si, ela vem daquilo que o conhecimento provoca. Eu vou te dar mais um exemplo. Quando eu comecei a estudar física quântica, assim, porque eu também fiz física, enfim, adoro estudar, acho que deu para entender um pouquinho. Haviam livros que, principalmente a física quântica, a história em si da física quântica, ela é maravilhosa, é linda, né. Aí eu me lembro que eu olhava, eu deitava do lado do meu marido e eu lia e eu chorava. Aí o meu marido olhava assim para mim: "O que está acontecendo com você? Você não está bem, né, minha filha? Porque ninguém, né, merece uma pessoa que lê física e fica chorando". Fala: "Não, porque a história é maravilhosa". Porque tinha uma metáfora, porque tinha uma história, né, história e obviamente os livros que eu lia não eram somente livros técnicos, havia livros também que tinham história. E a história em si de toda essa descoberta, não somente dessa descoberta, se você, por exemplo, se interessa por essa história da ciência, você vai ter, por exemplo, a história do Hans Berger, que é um dos pais da neurociência hoje. Que linda a história dele, a história da vida dele é maravilhosa, né. Então, por quê? Porque nós, seres humanos, nós vemos traz história, e é isso que transforma a gente, ok? E se você quer ter tudo isso, se você quer ter ritmo, se você quer ter pausa, se você quer ter silêncio, se você quer ter ação, se você quer ter tudo, para você aprender e para que teu mentorado, o teu cliente, o teu consulente, né, aprenda também, eu quero te fazer um convite, obviamente, para minha jornada sensório. Lá eu te ensino tudo isso, em como você se transforma e, obviamente, como você passa esse conhecimento, que não é um conhecimento, é um sentir, é uma paixão, né? É aquilo que faz você acender o eu quero mais, eu preciso disso, porque é isso que você vai ativar. Eu preciso disso e eu preciso disso agora. Então, se você precisa disso agora, você já sabe o que fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conversar comigo ou então conversar com alguém da minha equipe. Combinado? Então, entenda, nós aprendemos pela emoção e é aí que acontece a transformação, ok? É aí que acontece quem? Seu eu do futuro, ok? Então é isso, dá aquela curtida, né, para você me ajudar nessa caminhada aqui, nesse canal, né, dá essa curtida ou então compartilha com quem está precisando disso, ok? Juro que você me ajuda muito com essa troca. Então a gente volta a se ver amanhã em mais um podcast. Grande beijo no coração
Aloha.